amigos, é uma alegria estar aqui com vocês novamente. E seguindo na série de lives que eu venho fazendo, né? A última eu falei como é que você se educa quando as instituições ditas educacionais não educam. E seguindo nesse processo, que eu acredito que é importante ter esse preâmbulo antes de chegar e falar propriamente de educação, porque as grandes questões da educação de adultos, elas residem principalmente nas questões psicológicas e morais, antes do que da capacidade propriamente dita. E também dos meios, né? Porque os meios são abundantes, mas a capacidade também, praticamente todas as pessoas têm capacidade intelectual suficiente para se educarem. O que falta mesmo é a gente perscrutar essas questões psicológicas e morais, que no fim das contas é o que nos fazem fugir dessa busca antes de começar. Muitas pessoas fazem isso, e outras que deixam no meio do caminho, apesar das dificuldades, a depender das dificuldades, a depender do que aconteça, ou por desvio de foco. Presumo que vocês que estão aqui, né, não são daqueles que desistem antes de começar, tanto que aqui estão. E hoje vamos tratar da live. O título de hoje é A Decisão Fundamental para Perseguir uma Verdadeira Educação. Geralmente, quando a gente conversa com as pessoas a respeito de educação, né, seja a sua própria educação, a educação dos filhos, e aquelas até que iniciam, né, sua educação, a grande maioria das pessoas vão deixando pelo meio do caminho. Elas vão falhando numa coisa ou noutra, vão se enganando ao longo do processo, vão fugindo, né, vão desistindo, vão desanimando. E eu gostaria de, portanto, tratar disso para vocês que hoje estão buscando esse tipo de coisa, né, não caiam nesses problemas. E eu digo isso também baseado na experiência comigo mesmo, né, durante esses 11 anos aí que venho buscando obter uma verdadeira educação, né, passar por uma verdadeira educação, e inclusive demovendo os problemas que vieram de outras coisas que chamavam de educação e não eram. Então, eu espero que vocês, como eu disse no outro vídeo, tenham chegado à conclusão que de fato nós não somos educados. Esse é o ponto primeiro. Agora, a gente precisa tomar uma decisão que, a meu ver, é fundamental. E o primeiro lugar que a gente tem que tratar é o que é decisão, né? Porque hoje em dia as pessoas confundem muitas vezes o que é decisão com outros tipos de movimento, né? Dos desejos, dos sentimentos e tudo mais. Então, em primeiro lugar, a gente tem que ter a noção que nós somos seres humanos. E nós temos algumas partes diferentes nessa constituição corpo e alma do ser humano. Acontece que nós somos chamados, devido a esse dom especial, que eu até falei na outra live, né, no outro vídeo, que é a inteligência, e que ela opera basicamente, né, bastante pela linguagem. Nós somos chamados a essa parte mais alta do nosso ser estar à frente e comandar as outras partes. Ou então nós acabamos descambando para as regiões mais baixas dominarem e nós vivemos como a parte animal que temos em nós. E é por isso que vocês olham em redor e nós chegamos num ponto que também já aconteceu em outros tempos da história, né, que as pessoas se comportam basicamente como animais, suscetíveis ao extremo aos seus instintos, às suas emoções, às suas paixões. Então, em primeiro lugar, nós temos que ter a clareza que tomar uma decisão não é ter sempre os sentimentos, estar sempre animado com algo que a gente decidiu fazer. Em primeiro lugar, tomar uma decisão é conscientizar-se da sua humanidade e colocar diante de si, certo? Algo que você, tendo refletido a respeito, tá? Você decidiu que era o melhor caminho a se fazer. Por que isso é importante? Porque ao longo do caminho de qualquer coisa que iremos fazer em nossa vida, principalmente se são coisas boas, são coisas que exigem esforço,
e geralmente as duas coisas são a mesma, né? Sempre algo de bom exige um esforço diferente, né? Toca a parte do irascível humano que almeja os bens difíceis. Sempre que a gente busca algo de superior, algo de melhor, vão acontecer inúmeras coisas para nos desviar do caminho, a começar de nós mesmos, mas também do mundo espiritual e também do mundo social, né? Das outras pessoas. Então, tendo consciência disso, a gente deve deixar claro diante de nós o que a gente quer. E isso a gente deve fixar em algum lugar, né? Se a gente não renovar em nossa mente, em nossa consciência, trazer à tona a nossa consciência constantemente e fixar os olhos naquilo que a gente de fato quer como decisão, bem, as chances são muitas de que aquilo vá se perdendo com o tempo diante das circunstâncias da vida, dos problemas, dos acontecimentos novos e tudo mais. Portanto, é imprescindível colocar diante de si o que é que a gente quer. E aí eu estou falando, isso é no geral, mas a gente está falando de educação aqui, né? Então, quanto à educação, a gente precisa saber, ter a ciência de que, mais cedo ou mais tarde, embora nós comecemos, embora nós tenhamos um impulso inicial, vão acontecer inúmeras coisas para nos demover daquela nossa decisão inicial. Portanto, a gente precisa fazer esse exame muito claro de por que nós estamos fazendo aquilo, né? E a gente tem que renovar isso em nossa mente, porque todas as vezes que nós formos atacados por essas coisas que nos desviam do foco, nós podemos recorrer a esse objetivo, certo? E nos lembrarmos que não importa o que aconteça, eu decidi aquilo. E aí a gente tem que bater no peito, né? E saber, ora, eu sou homem, eu sou ser humano. É assim mesmo que funciona, né? Eu tenho que decidir algo e eu tenho que lutar contra mim mesmo, lutar contra tudo que me queira me demover daquela decisão que eu mesmo tomei. Ou então eu não sou livre, né? Então, em primeiro lugar, a gente precisa tomar essa decisão claramente, tendo essa consciência de tudo isso que eu acabei de falar. E a partir disso, se a gente sabe que, ora, não é porque mais dia ou menos dia eu vou estar cansado, né? Mais dia ou menos dia eu vou ter mais trabalho, eu vou ter imprevistos, eu vou ter sentimentos de preguiça, de fuga, né? De busca de conforto, que naquele momento específico estejam me demovendo daquilo, que eu mudei minha decisão. Sua decisão foi tomada. E é assim que nós devemos proceder. Toma a decisão e quando essas coisas acontecerem, você tem que se lembrar. Eu tomei essa decisão. E você vai ter que lutar contra si mesmo e contra tudo que venha contra aquela decisão. Eu falei na outra aula, no outro vídeo também, que existia 3 passos que eu aprendi inclusive com o professor Olavo no início do COF, e talvez muita gente nem dê tanta atenção a isso. Mas são 3 passos fundamentais e dizem respeito a isso que eu acabei de falar também. A primeira parte é fazer o necrológio, né? O necrológio é um exercício que o professor indica na aula 1 do COF, se eu não me engano, que é você colocar-se na perspectiva de que você está para morrer, ou você morreu, e você foi aquilo de melhor que você deseja, que você poderia ser, segundo o âmago, né? O seu âmago, a sua vocação e tudo mais. Por que isso é importante, né? Porque vislumbrando esse objetivo futuro e essa pessoa concreta que você possa ser, né? Que você pode ser, e decidindo por ela, a partir dessa imagem você vai passar a julgar esses acontecimentos que, no mais das vezes, eles podem ser contrários, podem ser favoráveis e, no geral, eles não são nenhum nem outro. Então, muita gente, na verdade, se nós não entendermos isso, nós todos vamos agir desse modo, passa a agir conforme as circunstâncias, né? Jogado pelas circunstâncias como se é jogado pelas ondas do mar. E você sabe muito bem que se você entra num barco
e você não tem uma direção certa e você não vai ligar o motor e lutar contra aquelas ondas para chegar naquela direção certa, você não sabe onde você vai parar e muito provavelmente você vai naufragar. Então, tal qual são os barcos no mar, também é a nossa vida. Se nós não fixarmos esse objetivo quanto a quem nós devemos ser na hora da morte, né? Qual seria esse máximo que a gente poderia ser, que a gente almeja de fato ser na hora da morte, para que olhemos para trás naquele momento e digamos, bem, valeu a pena viver essa vida, eu estou satisfeito com essa vida e a morte pode vir. Se a gente não fizer isso, bem, a gente não tem padrão de julgamento. Por quê? Os caminhos são muitos, as circunstâncias são variadas e, como eu disse, elas podem ser favoráveis, contrárias ou nenhum nem outro, né? Acontece que é próprio do ser humano essa capacidade de decidir e pegar essas circunstâncias e rearranjá-las para a finalidade que se propõe, né? Para essa decisão, portanto, que se deve tomar. E essa decisão se vai buscar, em primeiro lugar, em algo que já está em nós, né? Então, eu tenho certeza que todos vocês têm algum motivo para estarem buscando a educação. Eu recomendo, inclusive, o vídeo do professor Caio, aqui do Instituto Borborema, Caio Peroso, que foi lançado na semana passada, se eu não me engano, na semana retrasada, que ele vai falar dos motivos para se estudar literatura, e ele divide em 6. E lá é uma boa maneira de já examinar que motivo lhe motiva, né? Para buscar essa educação. Mas, em primeiro lugar, é necessário ter a consciência disso, que tomar decisão não é estar sempre disposto fisicamente, emocionalmente, para fazer aquilo que você decidiu. Não é isso. Decidir é, com a sua inteligência, você fixar: eu quero isto. Eu quero isto. E você tem que renovar essa decisão na sua cabeça. E depois, quando as coisas vierem, você também vai, quando as circunstâncias mudarem, quando os acontecimentos vierem de supetão, quando as suas paixões gritarem dentro de você querendo demovê-lo daquela decisão, quando os seus sentimentos, na hora de fazer aquilo que você havia decidido, mudarem, né, forem contraditórios à sua decisão, aos sentimentos que você tinha quando você tomou a decisão, você precisa ter a noção de que não são eles, não é nada disso que deve ditar. Ou então você vai fugir de uma vida humana verdadeira. Então, o necrológico é a fixação desse objetivo quanto à vida inteira, né? Eu não vou falar disso aqui agora exatamente, porque levaria mais tempo, mas eu queria que vocês aplicassem essa ideia à educação, certo? Porque do mesmo modo que você coloca isso quanto a quem você quer ser, né, na vida inteira, e quando você chegar ao ponto da morte, esse é o ponto de partida para você começar a recuar e colocar essas coisas todas, colocar esses objetivos todos, as coisas menores, que integram sua vida, mas não são a sua própria vida. Então, quanto à educação, é necessário que vocês entendam que vocês têm que tomar essa decisão, certo? E vocês vão ter que brigar consigo e com os outros, e com o mundo espiritual, e com tudo que aconteça, para manter esta decisão, certo? Ou então não somos livres, ou então não somos humanos propriamente dito, não estaremos exercendo a capacidade humana em totalidade. Uma vez feito isso, tendo a consciência do que é tomar uma decisão, certo? Precisamos então colocar o que é que nós estamos decidindo propriamente dito, certo? Então, talvez existam vários motivos bons para buscar uma educação, mas eu diria que duas coisas que, da minha experiência, são importantes para tal são a busca pela verdade, né, pelo amor à verdade, o amor à realidade, e a busca pela grandeza, certo? Em tempos como os de hoje, e como já foi outrora também, em que a verdade é aviltada, em que a verdade é relativizada, é colocada como se não fosse algo tão importante assim, a nossa sede interior, né, e nossa busca por orientação
se fixada em descobrir, custe o que custar, o que é a verdade, né? Em se conformar à verdade, viver na verdade, ela é um ótimo objetivo para ser decidido quando se vai buscar esse processo educacional que se quer empregar a si, né? Então, foi assim, por exemplo, que Santo Agostinho chegou a ser Santo Agostinho. Não sei se vocês sabem, também não vou falar toda a história de Santo Agostinho, mas antes dele chegar a ser quem foi, um grande escritor, um santo, um teólogo, filósofo e tudo mais, que até chegou a criar um gênero literário que, segundo o professor Olavo, que é o gênero das confissões, que depois só veio ganhar realmente um desdobramento digno com o romance, lá no século XIX. O homem chegou nessa estatura de importância para a humanidade inteira, inclusive no cristianismo. O que ele conseguiu fazer de obra é algo assim absurdo em termos de número e em termos também de qualidade, e como ele esteve acima dos outros padres da igreja de seu tempo e anteriores a ele. E abriu o caminho para que houvesse um salto de compreensão das coisas. Mas ele começou, né, na verdade, extremamente perdido dentre as suas paixões, dentre os acontecimentos da vida, inclusive pela profissão que havia escolhido. E ele errou bastante, mas, embora errasse, ele nutria essa busca sincera, essa decisão pela verdade, até que chegou o ponto que, buscando, ele encontrou a verdade propriamente dita, né? E, inclusive, chegou a explicar como é que, só pela razão natural, qual era a diferença de compreender as coisas pela razão natural e compreender as coisas com o auxílio da graça. Mas isso é assunto para outra coisa. Mas a história de Santo Agostinho é muito importante nesse sentido para ilustrar o que eu estou dizendo. Bem, eu não sou nenhum Santo Agostinho, mas com certeza foi uma das coisas que também me trouxeram até aqui, né? Outrora eu tinha uma cosmovisão também esquerdista, né? Até porque você, sem chegar a fundo ao estudo, coisa muito difícil que outrora era, hoje ainda é, mas há 10, 12 anos atrás era muito pior. Você acaba pegando tudo que está em redor, né? E eu queria saber como as coisas eram, até que chegou o ponto que eu me confrontei com um editorial de um site chamado Mídia Sem Máscara, na época, que falava tudo o contrário do que eu pensava. Mas, naquele instante, como eu estava querendo de fato entender as coisas, eu não me importei se aquilo falava contrário ao que eu achava. Eu disse, não, se esse pessoal estiver certo, o que é que importa? Deve prevalecer o que é a verdade, o que é a realidade. Eu não me importo o que eu acho, não vou me apegar às minhas ideias, às minhas impressõezinhas. E foi olhando atentamente o que aquelas pessoas diziam, que era contrário ao que eu pensava inicialmente, que eu acabei lhes dando razão. Eu disse, não, esse pessoal está certo, eu é que estou errado. E chegando a isso, eu cheguei a lugares mais profundos de estudo, né? Até cheguei até o professor Olavo e a todos os estudos que a gente vem fazendo hoje, a partir dessa busca pela verdade. Então, primeiro ponto, eu acredito que firmar essa decisão em, de fato, conhecer a verdade, amar a realidade, assentar-se na realidade, acima de tudo, quando se busca educação, é algo extremamente salutar, né? Decidindo firmemente que você quer isso. E aí, a partir desse parâmetro, a gente vai conseguir julgar, né, que caminho específico a gente deve tomar para esse propósito. Por outro lado, outra coisa muito importante que eu acho é esse desejo de grandeza humana, né? E aí também temos que explicar um pouco porque no Brasil, né, até a literatura retrata muito isso, no Brasil a pequenez, a mesquinharia abunda, ou seja, em todos os lugares, em todos os postos, em todos os tempos, parece que nem o mal é tão mal, nem o bem é tão bem, e terminamos ficando com aquelas miudezas ridículas e indignas da humanidade, indignas de um ser humano, indignas inclusive de pessoas, quando você compara com pessoas dos tempos anteriores, né?
como eu também disse no vídeo anterior. Então, não me parece que seja sensato julgar o seguinte, que nós, que não sabemos como viemos à vida, né? Que nós não somos criadores de nós mesmos, que nós não temos nem noção de como as melhores capacidades que nós temos funcionam, como a inteligência, como é que a gente passa do particular para o abstrato, como é que a gente consegue captar um exemplo e universalizar, ao mesmo tempo transmutar aquilo em linguagem, explicar em várias claves diferentes, enfim, existem inúmeras coisas. A gente não sabe como é que de onde vem essas coisas. Não me parece que, comparando a grandiosidade que é o ser humano em comparação a tudo mais que há nesse sentido, porque embora nós tenhamos, nós fisicamente somos bem menores do que o universo inteiro, mas se você perscruta tudo que se sabe sobre a vida, não há nada de comparável ao ser humano. Ou seja, que planeta, que galáxia, que animal, que clima conseguiu fazer algo como o concerto de Brandenburg de Bach, né? As 4 estações de Vivaldi, a obra de Shakespeare, a obra de Luís de Camões, a vida dos santos. Quando você olha para essas coisas todas, você vê que não faz sentido a gente pensar que o ser humano veio, né, sem saber sua origem, sem saber como essas coisas funcionam. E, no entanto, tem esses dons para viver uma vidinha ridícula, que não é digna nem de ser passado numa tela de cinema, que não é lá grande coisa. Mas todos nós, no fundo, sabemos disso, certo? E quando eu falo de grandeza, obviamente que eu não estou falando de querer se elevar acima dos outros. Eu quero falar o seguinte: todos nós, todos os seres humanos que já passaram, que vivem e que passarão por este mundo, têm a obrigação, têm o dever, né, de serem o máximo que podem ser. Nada menos que o máximo. E se você não acredita em mim, faça esse raciocínio, compare essas coisas. E outra coisa, todos nós, embora nos tempos atuais muitíssimas vezes queremos viver uma vidinha de nada, uma vidinha confortável que fuja das alturas das coisas, nós nos interessamos, por exemplo, nos momentos nos momentos oníricos, no momento de imaginação, momentos de sonhos acordados dirigidos do cinema, do teatro, da literatura, por grandes personagens, grandes heróis, grandes vilões, grandes dramas. É isso que a gente sai de casa para ver. Nós não saímos de casa para ver uma vidinha igual a que nós costumeiramente vivemos. Ou seja, algo está errado. Nós queremos viver no espectro existencial, nós achamos que está bom uma vidinha desgraçada, mas no espectro intelectual, nós só nos interessamos por algo que é grandioso. Então, isso já é, a meu ver, um indício de que nós sabemos muito bem que pulsa dentro de nós essa busca pela grandeza, esse desejo pela grandeza, certo? Isso nos inquieta. E é tanto que não adianta você tentar suplantar de outro modo essas coisas. Não adianta você buscar uma grandeza emprestada, né? Uma grandeza que venha dos bens, que venha dos cargos, que venham das coisas. É uma grandeza do ser, né? É uma grandeza do ser humano propriamente dito. É uma grandeza moral e existencial. É uma grandeza de vida. Então, quando a gente fixa também essa decisão nesta grandeza, nessa busca por grandeza, por ser o máximo que se pode ser, a meu ver também, isso é uma ótima decisão para começar a buscar como se educa, né? Como se pode educar. Então, eu queria finalizar esse vídeo, né? Vocês podem colocar algumas perguntas, se for possível eu respondo. Mas, recapitulando, para finalizar.
é preciso tomar uma decisão. E tomar uma decisão é muito diferente do que sempre estar disposto fisicamente e emocionalmente para aquilo que você fez. Se você muda o seu caminho a cada mudança emocional, a cada problema, a cada circunstância nova, bem, você não é dono do caminho, você não é livre, você não é ser humano em última instância, certo? Então a gente precisa ter essa ciência. Tomar uma decisão é colocar algo para si, de si para si, e colocar aquilo como objetivo, em primeiro lugar. Colocando como objetivo, certo? E tendo a ciência de que muitas coisas vão querer perturbar aquele objetivo, e a gente precisa renovar o nosso voto àquele objetivo que a gente tomou, a gente pode começar de fato a perseguir que meio a gente vai utilizar para essa educação. E aí eu falei de 2 possíveis objetivos que vão nortear essa busca por uma educação. Eu citei, portanto, a busca pela verdade, por se assentar na verdade, por amar a verdade, por se adequar à realidade, que é um caminho, que é das coisas que pode, claro, nos nortear, e como nos mostra principalmente a história de São Tomás de Santo Agostinho, foi algo que deu muito certo, né? E a outra coisa, o outro objetivo é a busca pela grandeza, a grandeza existencial. Não lhe parece que é extremamente desanimador, desesperador ver como as coisas poderiam ser e não são, né? As coisas de fora? Imagine quando a gente chegar no fim de nossa vida e olharmos e virmos isso, sentirmos isso, julgarmos isso da nossa própria vida. Então, essa busca pela grandeza de vida existencial humana é, a meu ver, também outra possível decisão que vai ajudar bastante nesse norte da educação. Mas há também outros motivos possíveis, né? Por exemplo, a busca pela beleza, a busca pela ajuda ao próximo. Várias outras coisas podem ser colocadas como o centro dessa decisão por buscar uma nova educação. Então, uma vez fixado isso, eu pedi no último vídeo que vocês reconhecessem em primeiro lugar que não eram educados. Agora eu peço a vocês que tomem esta decisão e coloquem claros para si esta decisão, certo? E no próximo vídeo eu vou continuar para que a gente chegue até o ponto que eu acredito que a gente pode de fato perseguir efetivamente, ou seja, perseguir uma educação e obter o resultado da educação, perseguir, portanto, efetivamente uma educação. Porque não adianta a gente estar seguindo moda, não adianta a gente estar nos enganando, não adianta ser fogo de palha. Então, isso que eu venho falando a vocês é justamente para lhes prevenir e de que no meio do caminho nos desviemos dessa busca tão maravilhosa, tão importante, tão alta e tão adequada ao ser humano, que é a busca pela educação, certo? E eu digo isso como alguém que já se desviou desse caminho várias vezes e com a experiência de quem lida com várias outras pessoas também. Então, estou tentando passar para você um pouco dessa experiência para que você atalhe o caminho, não precise fugir tanto, não precise errar tanto, tá bem? Então, deixa-me ver se temos aqui alguma pergunta. A Vanusa falando. Perguntando como é que a pessoa com 50 anos de idade ainda dá tempo de reverter isso. Vanusa, com certeza, com toda a certeza do mundo. Sabe por quê? Porque a gente não pode cair numa lógica existencial contabilista, né? Nossos tempos são dominados, inclusive, por uma lógica educacional contabilista, como se as pessoas fossem seguir um padrão, né, de tempo. Em tanto tempo ela tem que render tanto. E quando você olha na história humana, você vê que, às vezes, 5 anos de uma pessoa valem muito mais do que 1000 anos de uma civilização inteira. Por quê? No espectro da eternidade, no espectro da
inclusive do parâmetro superior, transcendente e até do próprio ser humano, como ente histórico, não é isso que conta. Não é o que você fez dos aninhos contadinhos, mas o quão glorioso, né, se pode ser. Isso, às vezes, pode ser resolvido muito rapidamente, né? Você tem santos, inclusive, que chegaram a um nível de vida gloriosíssimo ainda na infância, né? Não viveram tanto. Você tem, inclusive, por exemplo, Mozart, né, que é um dos maiores compositores da história, que morreu com menos de 40 anos de idade. São Tomás de Aquino, que morreu com 40 e poucos anos de idade. Então, se você olhar direitinho, a vida dessas pessoas em pouco tempo é muito superior àqueles que vivem direitinho vários e vários anos, né? Naquela contabilidadezinha e tal. Então, não se preocupe quanto a isso. Não deixe, inclusive, que o tempo passado venha lhe perturbar, né? Venha lhe causar remorso. Que remorso vem de remorder-se, né? Isso é algo demoníaco. Não importa o que se passou, certo? Claro que importa no sentido de que nós precisamos reconhecer, reparar nossas faltas, obter o perdão das nossas faltas. Mas não importa no sentido de trazer à vida novamente aquilo que já foi passado. Mas simplesmente para apagar e deixar de lado e voltar a recomeçar, né? Recomeçar novamente. Então, não se preocupe quanto a isso. O que importa é que daqui por diante, se nós nos empenharmos e buscarmos sinceramente o que há de mais alto, aquilo que almeja nossa alma, e com o auxílio da graça, nós chegaremos em algo que a gente talvez nem sonhe hoje. Mas à medida que o caminho vai sendo percorrido, com certeza a gente pode chegar a alturas inimagináveis. Melissa pergunta também aqui, como desenvolver essa busca pela educação em adolescentes? Bem, é uma pergunta muitíssimo difícil, talvez uma aula inteira seria suficiente, não fosse suficiente para responder, Melissa. Mas, para não dizer que eu não digo nada, em primeiro lugar, a gente precisa desenvolver isso em nós, né? Nós precisamos de fato integrar ao nosso ser aquilo que a gente vem a conhecer através da educação. E isso, de algum modo, é até mais importante do que uma vasta erudição que não é integrada a quem se é, para a educação das outras pessoas, né? Principalmente adolescentes que estão naquela fase de buscar modelos de força, né? Se são adolescentes saudáveis, eles estão buscando modelos de força e querem demonstrar para si mesmo essa força. Entendendo, inclusive, esse processo que eles passam, vai ser de grande auxílio de como ajudá-los, né? Eu sugiro, inclusive, que dê uma olhada na aula do professor Olavo e no texto que tem sobre as 12 camadas da personalidade, que ajudam bastante a compreender qual é essa fase também que eles passam, que geralmente é a camada 5 da personalidade, né? Mas, para que nós possamos, inclusive, ajudá-los diretamente, a gente precisa nutrir em nós essa grandeza de vida, essa inteligência e passar. E eles, inclusive, estão ansiosos por esse tipo de coisa. Só que hoje em dia as pessoas deixam os adolescentes, as crianças desnorteadas, buscando por uma orientação que não vem de quem devia e vão achar onde não deviam. E por isso terminam seguindo modelos muitíssimo deletérios para as suas vidas. O Moacir pergunta como conciliar o trabalho, o sustento com o desenvolvimento da autoeducação. Bem, Moacir, como sempre se fez isso. Na verdade, não se precisa estudar uma multidão de livros, né? Ou muitíssimas horas por dia. De início, a gente nem consegue estudar tanto. Mas se a gente estudar 1 hora por dia, 2 horas por dia, bem estudadas, na linha correta, isso já com a perseverança, né, da decisão tomada, isso já tem um efeito enorme. Inclusive, essa educação é um meio pelo qual você vai compreender como melhor a gente consegue rearranjar essas coisas. No Brasil, a gente tem uma tendência de pensar que primeiro a gente resolve os problemas e depois a gente se educa, mas é o contrário. Talvez a gente não esteja conseguindo resolver os problemas e lidar com tantas coisas ao mesmo tempo porque a gente não tem a educação devida. Eu vi muito isso na minha vida, inclusive.
Desde o momento que eu busquei, em momentos que eu não estava com nada de assegurado, nada de resolvido, quando eu busquei me educar e a duras penas fui conseguindo avançar um pouco, isso me ajudou inclusive a rearranjar as outras coisas do trabalho, da casa, né, dos filhos. E isso não é grande coisa, assim, é difícil, né, mas isso é algo que é sempre possível fazer, com certeza. Sempre foi assim que foi feito. Não são os vagabundos que se educam, na verdade são aqueles que são mais, que têm mais responsabilidades, que têm mais trabalho, que têm mais problema. Felipe está perguntando, sou aluno da UEPB, não consigo ver muitas publicações de artigos sobre Olavo, seus princípios filosóficos. O IB publica artigos sobre diversas teorias, temas, livros. Felipe, na verdade, a gente não publica artigos científicos, né? Por vários motivos. Primeiro porque, eu também teria que dar uma longa explicação, mas vou tentar encurtar a coisa. Primeiro porque, a meu ver, universidade no Brasil é uma grande farsa, no seguinte aspecto. Quando você tem uma população de 92% de analfabetos funcionais e os 8% restantes não estão no nível de letramento mínimo que outrora era exigido para se entrar na faculdade, né? Quando você tem uma população inteira nesse estado e você tem ao mesmo tempo milhares de instituições que são ditos que têm ensino superior, ora, pela lógica isso não casa, né? Não dá para acontecer, certo? Não dá para acontecer mesmo. Se você for olhar o que é que os gregos, os romanos, os medievais pensavam de alguém que deveria estudar os estudos superiores, você vai ver que nada menos que o letramento máximo, que é algo que é quase inexistente no Brasil, era necessário para você ingressar nos estudos superiores. Então, se a gente tem uma população nesse estado, segundo as próprias pesquisas do Ministério da Educação, que, claro, não gostaria de se julgar de maneira abaixo, né, de se julgar maliciosamente, ao contrário, quanto ele pudesse se autoglorificar, ele se autoglorificaria. Demonstram, se você não está duvidando do que eu digo ou quer saber mais, veja a palestra O Dever de Educar-se do professor Rafael Falcão no nosso canal do YouTube. Quando você tem pessoas nesse estado, que somos todos nós, na verdade, e muito mais, às vezes, os professores universitários, porque além de estarem nesse estado, eles não se reconhecem nesse estado e começam a colocar teorias que não estão à altura de suas cabeças e fazem aí interpretações piores do que elas já são, né? E não agem, enfim, tem uma série de problemas. Tem uma palestra minha também sobre as universidades lá no nosso canal, né, que eu acho que é da autoridade, não me lembro agora o nome, da autoridade, do poder à autoridade, a liberdade, a busca pela autoridade perdida, a livre educação como resposta às universidades, ao sistema educacional, algo do tipo. Então, a gente tem um sistema educacional universitário que ou ele não é ensino superior, como na maioria das coisas, né, os cursos que são de ensino superior são nada mais que cursos técnicos, e esses podem funcionar, né, curso de programação, de engenharia, até às vezes curso de música, curso de direito, não são ensino superior, né, são ensinos técnicos. Se você comparar como essas mesmas matérias eram tratadas anteriormente, essas mesmas disciplinas, esses mesmos campos eram tratados, você vê que há um abismo de diferença, né? Então, ou eles não são ensino superior, ou, na verdade, eles tentam ser ensino superior, mas pela incapacidade das pessoas que manejam aqueles conhecimentos, se tornam numa balbúrdia, numa palhaçada, numa farsa grotesca. E é isso, por isso que a área de humanas é tão claramente vista como algo ridículo. Não é que a área de humanas em si seja ruim, é porque as pessoas que estão lidando com isso há alguns séculos já, né, elas não estão à altura dos assuntos, e inclusive estão repassando isso para as gerações, e aí a coisa vai piorando a cada momento. Por essas e outras, não é esse o caminho, né? Não adianta a gente tentar
resolver as coisas do sistema educacional, das universidades, ou até do sistema educacional básico mesmo. Por quê? Porque a gente precisa voltar à coisa como ela começou. Aquelas pessoas que realmente decidem por isso, né? Queiram se educar. Então, nós do Instituto, nosso trabalho consiste principalmente em alguns eventos com palestras, que inclusive vão para o YouTube, programa, essas lives, e as aulas que a gente faz presencialmente, que aí elas são a coisa mais profunda que a gente consegue fazer hoje. E talvez no futuro haveremos de escrever, haveremos de fazer outras coisas. De vez em quando escrevemos alguma coisa por aí, mas é basicamente isso. O Flávio está dizendo que houve a matéria introduzida para ensinar regra de 3 analfabetos funcionários que entraram na universidade. No geral, assim, não necessariamente você tem um problema nessa área de matemática, né? Até tem um problema sim, mas é possível suplantar. Agora, nas áreas de humanas, não é possível suplantar, a não ser que a pessoa seja realmente letrada no nível máximo. Para isso tem o curso também do professor Rafael Falcon, os graus de letramento, que explica bem melhor isso que eu estou dizendo. A Laura pergunta: alguma sugestão para lidar com pessoas que querem tomar uma decisão, mas no fim das contas colocam a culpa em todos e tudo por não conseguir se manter firme? Boa, Laura. Boa pergunta. Na verdade, a decisão é o primeiro passo, né? E você tem que, de fato, entender isso que eu estou dizendo. Você precisa botar claramente para si. Eu não sei se você fala de si ou se fala de outras pessoas, né? É mais fácil quando a gente fala de si, né? Primeiro, para ajudar outras pessoas, é necessário que a gente faça esse processo bem feito. Fazendo esse processo bem feito, você vai ter um conhecimento melhor desse processo psicológico de fugir de uma decisão tomada, até para que você consiga identificar qual é o problema exato da pessoa e se ela quer ser ajudada de fato, e aí você pode ajudá-la. Às vezes existem também maneiras de você provocar uma perplexidade na pessoa para que ela se abra a uma ajuda sua, né? Às vezes é melhor você chocar a pessoa mesmo, porque você está de fato... Aí você tem que perscrutar também qual é a sua motivação, se você está fazendo aquilo para o bem da outra pessoa, por amor àquela pessoa. Então, quando você está fazendo isso de fato, você tem isso de fato, você pode provocar, de certo modo, uma perplexidade, uma abertura daquela pessoa para que você explique como ela deve proceder. E às vezes isso se dá mostrando o fio da meada, né? O encadeamento das ações que ela tomou, as decisões que ela tomou, sem uma decisão clara, e como aquilo criou uma multidão de coisas, de confusões, de problemas, e que terminam causando males que a pessoa, por inclusive não ter uma inteligência muito desenvolvida, não consegue perceber. Isso é muito comum no Brasil, né? As pessoas causam o próprio mal que lhes advém e depois reclamam, porque elas não têm a capacidade nem a memória de ligar esses pontos, né? Isso aqui que eu fiz foi feito depois, isso aqui que me veio foi causa daquilo que eu fiz lá atrás. Então isso talvez seja um meio de mostrar a coisa. Mas é preciso se ter claro que isso não tomar uma decisão não é o caminho todo, isso é o primeiro passo. Tomar a decisão é colocar fixo na sua cabeça aquilo que você quer de fato. E para isso é bom você perscrutar o seu interior, né, para você se conhecendo, saber aquilo que anseia o âmago, né, o mais profundo do seu ser, você colocar, portanto, esse objetivo. E a partir daí, tendo a noção de que colocar esse objetivo é primordial e deve prevalecer as outras coisas, aí vai se iniciar o processo de, primeiro, escolha de como buscar atingir aquilo, e segundo, de luta para se fortalecer contra as coisas que lhe querem desviar daquela decisão, certo? Pois, agradeço a todos meus amigos que estão aqui até esse momento, e nos vemos nas próximas terças aí, quando eu voltar. Por hora, fiquem cientes da nossa programação, né? Se você não é inscrito no nosso canal do YouTube do Instituto Borborema, se inscreva. Todas segundas,
quartas e sextas, às 7h30 da noite. Temos vídeos novos, inclusive esta live vai para lá depois, né? E acompanhe nosso trabalho, olhem o nosso site, lá nós temos também quase 20 cursos, se eu não me engano, sobre vários assuntos que podem lhes ajudar. Recomendo prontamente nessa área da educação os 3 cursos do professor Francisco Cossin que tem lá, né? Há também o outro do professor J. Borgognoni, do psicólogo J. Borgognoni, que trata de questões de maturidade e tudo mais. E vocês podem já ir obtendo um pouco dessa educação, suplantando alguns problemas dessa educação para que nós sigamos firmes nesse caminho, certo? Pois é isso, e eu volto nas próximas transmissões para seguirmos nesse caminho por buscar a própria educação. Uma boa noite.